Olha, eu já falei aqui no canal da revista Dragão Brasil, né? Aquela revista mensal da editora Jambô, que você tem conteúdos exclusivos de Ordem Paranormal, Tormenta 20, 3DT Victory, Sacramento, entre outros, tá? Além de resenhas, dicas, tem várias colunas muito interessantes lá na revista. Mas, às vezes, esses conteúdos extras que eles lançam, principalmente para a Tormenta 20, são quase que indispensáveis. Esse é o caso da revista Dragão Brasil 215, que trouxe pra gente novas distinções que acabaram, por algum motivo, ficando de fora do livro Heróis e Deuses de Arco. Então, nos próximos semanas, nos próximos 3 vídeos de distinções aqui do canal, nós vamos falar sobre essas distinções perdidas. Já que a nossa meta aqui é falar sobre todas elas, eu não poderia deixar essas 3 de fora. Hoje a gente vai começar com a distinção para aqueles que são fanáticos pelos anões ou por Dohaerin. A gente vai falar sobre o campeão das guildas. Muito bem, galera. Então é isso. Aqui na DB 215, nós temos esse quadro das distinções perdidas. E a primeira distinção que ela nos traz é o campeão das guildas, focado ali, ó, nos anões, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha, o livro ele mostra pra gente, ou pelo menos a Dragão Brasil em especial, que Dohaerin e o Reino dos Anões eles são focados em dividir a sua sociedade em guildas. É o que eles gostam de fazer. Então lá você tem uma guilda focada em cada coisa. Você tem a guilda dos armeiros, você tem a guilda dos cervejeiros, você tem a guilda dos pensadores, dos nobres, dos provedores. Enfim, tem diversas guildas diferentes e normalmente os anões são classificados pelas guildas que eles pertencem. E, claro, Dohaerin, ela é governada, inclusive, pelos mestres aí dessas guildas, aqueles que realmente lideram elas. Por mais que exista uma rixa entre as guildas, inclusive o livro nos diz aí que eles não gostam de compartilhar informações entre si por conta disso, nós temos um anão ou alguns anões que conseguem aí se superar e se tornam campeão das guildas, fazendo parte de mais de uma delas e tendo inclusive destaque em ambas. E é isso que essa distinção fala pra gente. Tá? Basicamente ele traz aqui pra gente como a questão de admissão, que você vai precisar entrar numa guilda, assim como toda não entra, mas diferentemente das outras, das demais, você precisa ser um membro estabelecido e respeitado dentro daquela guilda. Então sim, você vai escolher uma das guilds dos anões aí, uma das possibilidades, você precisa ser aceito nela e ainda fazer algo relevante para você se destacar nela e ser reconhecido. É interessante sobre a admissão dessa distinção falar que a admissão é completamente narrativa, tá? Ele não impõe aqui pra gente nada mecânico ou que seja objetivamente apurado. É tudo bem subjetivo e narrativo para você combinar aí com o seu narrador, tá bom? Então, uma vez que você fez esse primeiro passo de entrar numa guilda e ser reconhecido nela, isso não é o suficiente. Você precisa fazer isso, ou você precisa realizar ali um feito realmente impressionante. O livro fala pra gente que você precisa fazer alguma coisa que vai deixar mesmo os anões mais velhos impressionados com a sua descoberta, com o seu trabalho, com a sua conquista naquela guilda. Então você precisa realmente, não é só se destacar, sabe? Você precisa fazer algo único, que ninguém nunca fez. E aí, né, completamente narrativo, é um conceito bem aberto que você pode definir. Isso pode ser, de certo modo, fácil ou conveniente, a depender da aventura que você estiver jogando, ou pode ser algo um pouco difícil e exaustivo, a depender, né, do que tá rolando na sua campanha ali, tá? Então, ele fala pra gente que isso é um fato. Olha, você precisa ter algum feito ali marcante. Pode ser, ele dá alguns exemplos aqui pra gente, olha, um armeiro que faz ali uma arma sem gume cortar, então ele inventa uma possibilidade nova de corte, um pensador que descobre um conceito completamente novo, ou um provedor que consegue fazer uma quantidade de trabalho braçal que ninguém nunca viu. Enfim, tem várias possibilidades, mas o fato é que você precisa dar um jeito de conseguir fazer isso. Depois disso, além de se destacar, você ainda tem que fazer todo esse processo mais uma vez numa segunda guilda. Pois é, não adianta só você virar o anão daquela guilda que você escolheu. Você ainda precisa escolher uma segunda guilda e repetir esse processo de entrar, de ser respeitado e depois ainda fazer um feito impressionante. Você vai ter que passar por isso por 2 vezes para conseguir a distinção, tá? Então, assim, só depois disso, só depois que você faz isso em 2 guildas diferentes, você consegue ali realmente ser reconhecido pelos seus pares e se torna um verdadeiro campeão das guildas. Difícil? Vocês acham que essa admissão ela é complexa demais? Assim, eu não acho que ela seja... Eita!
eu não acho que ela seja muito difícil, mas pode ser difícil. Entende? Depende muito do que você vai combinar com o seu narrador. Às vezes, se ele tem uma campanha focada em Dohaerin, uma campanha cujo objetivo realmente é você ir lá e ajudar o reino de Dohaerin contra os Fin Trolls, por exemplo, que daria uma bela campanha de Tormenta 20, isso pode ser relativamente fácil, porque você já vai estar focado naquilo, vai ser um núcleo daquilo, e você fazer alguma coisa com relação aos Fin Trolls, né, com uma conquista grande para os anões, pode reverter em conquistas dessa admissão de uma forma fácil. Agora, se você está jogando uma campanha que não tem nada a ver com Dohaerin, pode ser algo bem difícil. Muito bem, agora a gente já sabe como você vira aí o campeão das guildas, mas a pergunta é, vale a pena? Será que faz sentido você passar por todo esse processo para virar o campeão das guildas? É o que a gente vai ver agora, analisando aí as distinções. Ó, a primeira coisa que você ganha é a marca da distinção. Assim que você conquista uma distinção, a marca vem de brinde, né, digamos assim. E ali ele fala que você vai receber um conjunto de insígnias de Dohaerin, um item de vestuário que não ocupa espaço no seu limite de itens vestidos, nem no seu inventário. E enquanto você estiver utilizando as insígnias, você vai receber mais 2 nos testes de diplomacia, intimidação e intuição envolvendo anões e membros de guildas de outras raças. Então, por exemplo, lá no Guerra Artoniana, que a gente joga toda quarta-feira aqui no canal, nós temos a Asterin, que ela é uma medusa, e ainda assim ela faz parte de uma das guildas dos anões, a guilda dos exploradores. Então, se fosse um campeão da guilda, você teria esse bônus contra ela, mesmo ela não sendo uma anã de Dohaerin, tá? Porque ela faz parte de uma guilda. Depois disso, se você perder a insígnia, você pode fazer outra, gastando ali um dia de espera, mas sem antibares, tá? Agora a coisa fica interessante, presta atenção. Nós temos aqui os poderes da distinção, e esse primeiro poder é o que faz realmente tudo valer a pena ou não, a depender do seu foco. Olha só, o que você recebe ali é a dádiva das guildas. Basicamente você vai escolher 2 guildas, são as guildas que você escolheu e participou no processo de admissão para virar o campeão das guildas, e aí elas vão te fornecer benefícios referentes a cada uma das guildas. Então você tem que já desde cedo prestar muita atenção em quais guildas você realmente vai ter interesse em entrar, porque esses benefícios aqui, eles são o que fazem a distinção valer a pena, na minha opinião, tá? E eu vou falar também, na minha opinião, quais são aquelas guildas que valeriam mais a pena. Então vamos lá, vamos por partes, que são bastante coisas. A primeira delas é a guilda dos armeiros, então você vai poder fabricar armas e escudos superiores já com uma melhoria. Então na hora da fabricação você já ganha uma melhoria. Você vai me dizer, olha, sim, mas tem como fazer isso de outras formas. De fato tem, mas a distinção ela dá uma adiantada para você nessas horas de fabricação. É só isso? Não. Se você puder já fabricar itens com melhoria, graças a outras situações aí que o Tormenta nos proporciona, você pode fabricar eles com uma melhoria adicional. Claro, limitado ali ao número de máximo de 4 melhorias. Então imagina só, você vai fabricar um item, ele já vem com 2 melhorias. Cara, muito bom, tá? Bom demais, principalmente pelo custo-benefício. E aí ele sempre traz pra gente, nesses poderes de guildas, uma opção de poderes avançados, tá? Que é essa parte aqui. Todos eles vão ter essa questão do avançado. Como que você consegue ter essas funcionalidades avançadas antes mesmo de eu explicar sobre elas? É o outro poder da distinção, tá? Aqui embaixo nós temos o poder da distinção chamado Mestre das Artes, que ele dá o benefício avançado das dádivas para as guildas que você possuir. Então você vai precisar de um outro poder da distinção para conseguir esse avançado, mas vale muito a pena, tá? Na minha opinião, só vale a pena realmente você pegar isso aqui se você for para pegar esse Mestre das Artes e pegar os benefícios avançados. Olha só, da guilda dos armeiros, que é o que a gente estava comentando, o poder avançado significa que você vai poder fabricar itens superiores com 2 melhorias, sendo que uma delas não conta para o limite de melhorias do item. Ou seja, você vai poder fazer um item que tenha 5 melhorias, porque ele é limitado por 4 e você consegue fazer ele com 2 melhorias, sendo que uma delas não entra no limite. Então você é um jeito aí do sistema permitir um item com 5 melhorias, algo insano. O item fica realmente muito poderoso, tá? Vale a pena demais. Depois nós temos ali a guilda dos cervejeiros, que é surpreendentemente interessante também. Ele fala ali que você vai poder utilizar o ofício cozinheiro para preparar poções de magias. E essas magias elas podem ser arcanas ou divinas. Ou seja, basicamente você vai fazer ali, pegar uma magia que você tem interesse, sei lá, um aprimorar físico, alguma magia nesse sentido. Eu nem sei se aprimorar físico é de primeiro círculo, tá? Mas essas magias precisam ser de primeiro círculo. E aí você vai fazer uma poção que a bebida, o componente, fornece aquela magia pra pessoa. Muito massa, né? Dá pra você abastecer aí os seus tanques e guerreiros com buffs só pela uma poção, o que já é muito bom, né? Se ele tiver uma bandoleira de poções, então
melhor ainda. E aí, basicamente, as bebidas ali vão tomar a forma daqueles itens seguindo a regra de heróis de Arthur, tá? A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, mas você gasta ali uma ação padrão para bebê-las. E aí ele fala pra gente que no segundo caso ali, né, se a bebida for especial, você vai ter o CD para fabricar, que aumenta em 5 e o custo aumenta conforme a tabela de bebidas especiais ali, e consumi-la gera ambos os efeitos, o que é bem interessante. Agora, o que é mais legal ainda, galera, é a possibilidade do avançado. O avançado ele permite você não só fazer essas poções mágicas do primeiro círculo, mas também com magias do segundo círculo. E aí o seu leque de opções já expande consideravelmente, tá? Bem interessante, para quem investe aí no ofício cozinheiro, vale muito a pena. Depois disso nós temos ali a guilda dos construtores. Essa aqui pra mim, na minha opinião, tá, já não é mais tão interessante. As duas primeiras eu achei bem legal, essa aqui eu acho que fica um pouco abaixo, na minha opinião. Basicamente ele fala que quando você está numa construção, você pode utilizar a perícia ofício engenheiro para ação de analisar terreno, os mesmos bônus lá da perícia de guerra, que ele te dá algumas vantagens especiais. Na forma avançada, você usa essa mesma perícia aí de ofício engenheiro e você pode usar ela também no lugar de investigação e ladinagem para encontrar e desarmar armadilhas, o que é bem interessante, tá? Mas ainda pra mim tá abaixo dos outros dois. Agora a gente tem também a guilda dos guerreiros, que essa já é bem interessante se você é um anão combatente aí, ou qualquer pessoa no estilo combatente. Basicamente, se você estiver vestindo uma armadura pesada, o que para um combatente é algo razoável, né, principalmente se você for um anão, você recebe uma redução de dano de 2, e essa redução de dano aumenta em 1 para cada 2 poderes de campeão das guildas. Então se você tiver essa daqui, mais o mestre das artes lá que eu já falei, você vai ter 3 de redução de dano. Pode parecer pouco, mas salva vidas, tá? E o mais legal, na minha opinião, é justamente o avançado. Por quê? O avançado ele permite você gastar 2 de PM para dar essa redução de dano também para os seus aliados que estejam adjacentes até o final da cena. Ou seja, a batalha inteira, se você tiver alguém adjacente ali a você, essa pessoa também vai se beneficiar da sua redução de dano. Isso é bem interessante, na minha opinião, tá? Isso aqui eu gostei bastante. Depois nós temos ali a guilda dos mineradores, vamos dar uma olhada. Ele fala que você vai ter deslocamento de escavação igual metade do seu deslocamento básico e mais 2 em testes de perícia no subterrâneo, com exceção de luta e pontaria. Então, razoável, não parece ser tão interessante assim, mas ok. Agora, a forma avançada, ela é curiosa, tá? Quando você passa num teste de ofício minerador para sustento, você pode gastar 2 PM para encontrar pedras preciosas, meu amigo. Por 2 PM, você consegue fazer uma bela de uma bolsinha ali de pedras preciosas e você vai rolar lá a tabela de riquezas na riqueza menor para ver, né, qual riqueza você ganha. Isso é interessante, porque você já começa a ter ali uma fonte de recurso para o seu personagem que vale a pena, que já é algo bem curioso. Depois você tem ainda a guilda dos nobres. Você pode gastar ali uma ação padrão e 1 de PM para fazer um teste de nobreza, CD20. Se passar os seus aliados em alcance curto, recebem mais 2 em seus próximos testes até o final da cena. Os nobres têm essa coisa de buff, né? Eles são suportes de buffs. E a guilda dos nobres não é diferente. Então você vai conseguir buffar constantemente aí os seus aliados com um mais 2 pro teste e mais 1 ainda para cada 10 pontos acima da CD. Então, se você tirar 30, 40, enfim, e mais 3 se o resultado for 30, mais 4 se o resultado for 40, então a coisa vai acumulando ali, o que é interessante. Agora, o avançado, a coisa fica melhor ainda. Na forma avançada da guilda dos nobres, você vai ter o bônus aumentado para mais 1 a cada 5 pontos acima da CD do teste, o que já fica interessante porque isso também escala, então você vai ter uma quantidade de bônus ali absurda, tá? Estamos acabando, vamos lá. Depois a gente tem a guilda dos pensadores. A guilda dos pensadores, uma vez por cena, quando você falha num teste de perícia, com exceção de testes de resistências, luta e pontaria, você vai poder gastar 2 de PM para substituir o teste por outra perícia treinada apropriada, de acordo com o seu narrador. E na forma avançada, você vai poder substituir até mesmo um teste de resistência, luta e pontaria. Então, basicamente, ele fala pra gente o seguinte: o bônus da guilda dos pensadores é você gastar 2 de PM para substituir um teste por outro. Então você fracassou aí no teste de luta, você pode gastar, na forma avançada, você pode gastar 2 de PM para substituir por um teste de guerra, por exemplo, sobrevivência. Vai de acordo com o mestre aí, mas você consegue rerolar o seu teste substituindo por uma perícia melhor. E depois, ainda por último, a gente tem ali a guilda dos provedores. Essa é muito legal, principalmente para você combar com a guilda dos mineradores, tá? Ele fala que quando você faz um teste para sustento, você ganha
1 Tibar de ouro e mais 1 Tibar de ouro por ponto no seu teste que exceder a CD, em vez de 1 Tibar normal, né, um Tibar simples. E na forma avançada, o ganho aumenta para 5 Tibares de ouro e mais 5 para exceder o teste da CD. Olha só que interessante. Então, basicamente você pode escolher 2 guildas, tá? Imagina se você soma ali a guilda dos provedores com a dos mineradores, que te dá pedras preciosas. Você vai encontrar Tibares de ouro e pedras preciosas ao mesmo tempo. Você vai ter um dinheiro bem considerável, tá? Bem considerável pro seu personagem gastar aí em itens, poções. Basicamente você vai financiar o seu grupo, tá? Que é bem interessante. Ele fala pra gente que você pode escolher esse poder até 4 vezes para receber as dádivas de outras guildas. Ou seja, uma vez que você foi campeão de 2 guildas, você pode escolher esse poder para receber até de 4 delas. Então você pode combar ali, né? Guilda dos provedores, guilda dos mineradores, guilda dos construtores. Eu pegaria aqui, ó, armeiros e cervejeiros e provedores e mineradores, tá? Provavelmente eu ia meter esse combo aí, que é bem interessante. O mestre das artes aqui a gente já falou, né? Foi o que eu falei para você ter as formas avançadas. E depois você ainda tem aqui o grão-mestre por aclamação. Basicamente você vai receber uma habilidade racial dos anões à sua escolha. E se você já for um anão, ao invés dessa habilidade racial, você recebe mais 1 em Constituição. Muito bom, né? Uma perícia grátis. Mais 2 nas rolagens de dano com machados, martelos, marretas e picaretas, tá? Muito legal. Essa distinção é boa? Cara, ela é boa, igual que eu falei lá no começo do vídeo. Na minha opinião, ela é boa dependendo do contexto da campanha que você tá jogando. Se for um contexto da campanha que você vai conseguir, de uma certa forma, mais fácil, mais razoável, impressionar as guildas, é melhor, né? Se você tá jogando uma campanha que se passa, ou pelo menos parte dela se passa em Dorrerim, na minha opinião, faz bastante sentido essa distinção. Agora, se você tá jogando uma campanha que não tem nada a ver, aí a coisa já fica um pouco mais complicada, tá bom? Espero que você tenha curtido. Na semana que vem a gente vai trazer outra dessas distinções perdidas aí. Você não perde por esperar. Se puder, já clica no botão que seja membro. Por R$3 por mês você já vira membro do canal. Tem diversas vantagens e ainda ajuda muito a gente continuar trazendo vídeos aqui, tá? Muito obrigado a todos os membros. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau, valeu!